Olá! Hoje o Conexões debate mais um tema sério. Vamos falar sobre o acidente com o Césio 137, que ocorreu em Goiânia em 1987. Mas antes disso, você também acompanha... O projeto A Cor da Cultura já foi implementado em 14 estados do país. Comer é um dos maiores prazeres para as crianças, mas não são todas que podem consumir qualquer tipo de alimento. Há exatos 26 anos, ocorreu no centro de Goiânia o maior acidente radiológico em área urbana do mundo. A terceira etapa do programa A Cor da Cultura foi lançada em Goiânia na semana passada. Por meio deste projeto, 300 educadores foram formados em História e Cultura afro-brasileiras. Durante 3 dias, os professores da rede estadual e municipal de Goiânia passaram por oficinas de capacitação, que fazem parte da terceira etapa do projeto A Cor da Cultura. Além dos educadores de Goiás, professores do Pará, Maranhão, Espírito Santo e Rio Grande do Sul vão passar pela formação em História e Cultura afro-brasileiras. O Estado, aceitando essa parceria e a Prefeitura, eles convocam os professores para participar dessa formação. No caso aqui em Goiás, a formação está sendo realizada na PUC. Ele tem uma formatação de 3 dias. Nesses 3 dias são feitas oficinas de manhã e à tarde, e o professor tem acesso aos kits e a vários materiais. Ao longo dos próximos 2 anos, serão distribuídos 5.000 kits, com 2 cadernos pedagógicos e programas de TV. A gente tem uma série de oficinas que vão trabalhando os grandes temas e a partir desses grandes temas a gente vai fazendo reflexão do fazer do professor, das principais questões que surgem em sala de aula, e o vídeo é um excelente aliado para isso. Ou seja, a gente parte do audiovisual para trabalhar uma série de outras questões. Então, a gente tem todo um material, o kit é enorme, tem mais de 96 programas de televisão, tem 5 cadernos, jogo, CD musical, mapas, e todo esse material é utilizado nessas oficinas e doado para essa escola. Então o professor pode utilizar tanto na sua formação, na sua autoformação, mas também com seus alunos. O projeto A Cor da Cultura já foi implementado em 14 estados do país, desde sua primeira etapa em 2004. São aproximadamente 36.000 educadores formados diretamente e 110.000 formados indiretamente. O projeto contribui para a implementação da Lei 10.639, que completa uma década neste ano, e que determina a inclusão do ensino da história e da cultura afro-brasileiras no currículo escolar. O projeto também é importante para o combate ao racismo. O racismo é algo que está dentro da pessoa. É uma questão assim, de formação de berço, de formação de valor. E isso não acaba de uma hora para outra. Então é necessário essas formações, é necessário o estudo, é necessário as leituras, os debates, para que esses valores construídos na infância, na relação familiar, ele seja derrubado, ou então ele seja pelo menos diminuído, né, ao longo das gerações futuras. E ainda no programa de hoje você acompanha mais um debate importante no Conexões. Vamos falar da situação das vítimas do acidente com o Césio 137, que aconteceu há exatos 26 anos em Goiânia. E no próximo bloco você acompanha uma matéria sobre as alergias alimentares. Vamos explicar as causas, consequências e também mostrar a vida de uma criança que sofre com alergia alimentar. O Conexões já está de volta e o assunto agora é saúde. Isso porque você acompanha uma reportagem especial sobre as alergias alimentares. Você fica sabendo as causas, consequências e também acompanha a vida de um garoto de 4 anos que sofre de alergia alimentar desde que nasceu. Comer é um dos maiores prazeres para as crianças, mas não são todas que podem consumir qualquer tipo de alimento. Este é o caso de Pedro, de apenas 4 anos.
Desde o nascimento, ele apresentou diversas alergias alimentares, como ao ovo, aos derivados do leite, ao trigo e ao glúten. Quando o Pedro nasceu, eu não imaginava que era alergia alimentar. E nós não tiramos nada da alimentação, eu tive uma dieta normal. E aos poucos que eu consumi os derivados do leite de vaca, ele foi surgindo na face um eczema, como se você esfolasse o rosto. E à medida que eu comia mais derivados, mais aumentava. A alergia alimentar é uma resposta imunológica a algum tipo de substância presente no alimento. Ela pode causar reações graves, como dificuldades em respirar. Em outros casos, apresenta sintomas diversos, como lesões na pele, dor abdominal, baixo ganho de peso, diarreia constante ou constipação. Ela pode ser imediata e, com isso, levar a alguns riscos à saúde do paciente, riscos de vida, muitas vezes, então riscos de anafilaxia, que a gente chama, dificuldade para respirar, alterações cardíacas. E também existem as reações tardias, então as não imediatas. Essas reações, elas geralmente aparecem um dia ou mais, podendo ser até 14 dias após a ingesta ou contato com o alimento. A médica ressalta que as alergias alimentares podem ocorrer em qualquer idade, mesmo em quem nunca apresentou nenhum sintoma. Depois de diagnosticada a alergia, é preciso iniciar o tratamento, que muitas vezes consiste em retirar um alimento da dieta. As crianças que têm manifestações tardias, então realmente é só afastar o alimento e tem que ser uma dieta rigorosa para que realmente esse organismo se adapte a parar em algum momento de ter reação quando a gente reintroduzir esse alimento. Então essas crianças não podem ter contato nenhum, nem contaminação, por exemplo, com leite ou com trigo, caso sejam esses os alérgenos. E já as crianças ou adultos que têm uma alergia imediata, existem estudos em andamento para fazer a dessensibilização oral. Então seriam técnicas para que você, dando pequenas porções desse alimento, a pessoa talvez desenvolva uma tolerância. Para melhorar a alimentação do filho, a mãe de Pedro começou a entrar em contato com outras mães de crianças alérgicas. Elas então começaram a trocar receitas. Assim surgiu em 2011 a Associação de Portadores de Alergias Alimentares do Estado de Goiás. A entidade auxilia as mães e os portadores de alergias por meio das redes sociais. Foi quando a gente também formou a estrutura da Pago, e aí outras mães, eu substituo com isso. Às vezes, um profissional da saúde, olha, você pode substituir assim, assim, modifica essa farinha por essa farinha. E aí, se a criança não tem reação, você vai lá e faz, né? Então, aos poucos, a gente conseguiu trazer para a alimentação dele alimentos que são proteicos, que ele não tenha essa perda, mas que ele tenha também um paladar mais, eu falo assim, sofisticado. Mais uma vez, o Conexões separou as melhores dicas de eventos culturais e acadêmicos especialmente para você. O Congresso de Ciências Farmacêuticas no Brasil Central ocorre de terça a quinta-feira no campus Colemar Natal e Silva da UFG, na Praça Universitária. A proposta do evento é discutir questões de interesse nacional e internacional relativas às ciências farmacêuticas e apresentar o potencial e as demandas da região central do Brasil. O projeto Música no Campus recebe na próxima terça-feira o show de Jorge Maltner e Banda, às 8 horas da noite, no Centro de Cultura e Eventos Ricardo Freuabo Faisal. Os ingressos custam R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia. E na quarta-feira, às 8 horas da noite, será realizada uma conversa de Jorge Maltner com Jardes Macalé, músico que se apresentará na série Músicas. A entrada para o evento é gratuita. Os convites poderão ser retirados no dia, a partir das 18 horas. Na quinta-feira, é a vez de Jardes Macalé e banda Let's Pray Dead se apresentarem. Além do show, Macalé também comemora o relançamento do seu primeiro LP, pela primeira vez em CD, com 10 faixas bônus. O acidente com material radioativo Césio 137 aconteceu em Goiânia há exatos 26 anos. E é por isso que o Conexões de hoje vai falar sobre este tema.
Quem fala sobre isso é o secretário da Associação de Vítimas do Césio 137, Odesson Alves Ferreira, e também o diretor técnico do Centro de Atendimento aos Radioacidentados, Dr. José Ferreira. Em 1987, aconteceu em Goiânia o acidente radiológico com o Césio 137. Centenas de pessoas foram contaminadas com material radioativo e 4 morreram em decorrência do acidente naquele mesmo ano. Para relembrar o caso e saber como estão as vítimas atualmente, vamos conversar com o secretário da Associação de Vítimas do Césio 137, Odesson Alves Ferreira. Muito obrigado, Odesson. Olá, Camila, muito obrigado pelo convite. Olá, Dr. José Ferreira. Olá a todas. Bom, também estamos aqui com o Dr. José Ferreira, que é diretor técnico do CARA, que é o Centro de Atendimento aos Radioacidentados da antiga Suleide. Muito obrigada, doutor, por estar aqui. Olá, Odson. Olá. É um prazer também estar aqui para tentar dirimir algumas dúvidas e colocar mais problemas para serem resolvidos. É um prazer sempre tocar nesse assunto, para tentar esclarecer aos participantes que há uma possibilidade de uma vida melhor, apesar de toda a tragédia que foi esse acidente. Mas antes de começarmos a discussão, você confere agora uma matéria especial explicando um pouco do que aconteceu em 1987. Há exatos 26 anos, ocorreu no centro de Goiânia o maior acidente radiológico em área urbana do mundo. Uma cápsula com 19 gramas de Césio 137 foi aberta e causou a contaminação de dezenas de pessoas diretamente. Outras centenas foram irradiadas pelo material radioativo. O número de vítimas do acidente com o Césio é incerto e não deve parar de aumentar. Atualmente, o governo goiano reconhece 988 vítimas vivas. Cerca de 960 pessoas envolvidas no acidente ainda brigam na justiça para receber assistência médica. O preconceito, os problemas de saúde, as dificuldades financeiras e também a falta de apoio do Estado fazem com que as vítimas se sintam abandonadas. A gente ainda tem que expor, sabe? E se humilhar, pedir, mesmo assim a gente não é ouvida, sabe? Parece que a gente está falando, não sei nem como, porque eles fazem de conta que não entende, sabe? E isso para mim é muito triste, eu me sinto abandonada, rejeitada, eu me sinto órfã de pai e mãe. A lembrança dos familiares que morreram em decorrência do acidente também causa sofrimento às vítimas. Como Dona Lourdes, que perdeu a filha e o marido e teve pelo menos 40 pessoas da família contaminadas pela radiação. Que não é fácil, a gente não vive, a gente vegeta, sabe? Isso não é vida, não. Eu já perdi minha filha, já perdi meu esposo, perdi cunhado, com cunhada, perdi sogro. Então eu sinto que cada dia que passa a nossa situação está pior, infelizmente. A cidade também está marcada até hoje pelo acidente radiológico. Alguns locais passaram por processo de descontaminação e não apresentam mais riscos à sociedade. Bom, na época da descontaminação, os rejeitos radioativos provenientes do acidente, eles são embalados em embalagens variadas de tambores, de aço ou de concreto. São embalagens que vão assegurar que o material fique confinado num nível de radiação que ele possa ser manuseado. Posteriormente, eles são colocados no depósito definitivo, tiveram temporariamente num depósito provisório. Depois o depósito definitivo abriga essas embalagens em locais de múltiplas barreiras. O que tem mais intensidade ficou no centro e os outros de menor intensidade ficam circundando, criando essa técnica de barreiras múltiplas. E ele foi construído, como o nome diz, ele é um depósito definitivo e será monitorado aí ao longo de 300 anos. Segundo o coordenador do Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste,
Tanto o depósito dos dejetos quanto os locais de onde eles foram retirados não apresentam mais riscos aos moradores vizinhos. Bom, doutor, eu gostaria que o senhor explicasse inicialmente como esse material radioativo afetou a saúde dessas pessoas, o que aconteceu com elas naquele primeiro momento e o que acontece com as vítimas hoje. Bom, primeiramente a gente tem certeza que radiação não é completamente bom para o organismo. Porém, nós só existimos devido à radiação. Todo o universo, o planeta e a Terra, tudo que tem aqui já é porque teve níveis de radiações, mutações que nos fez chegar onde chegamos. Mas não há dúvida. Além disso, a radiação causa mais mal do que bem. Agora, para a gente perceber numa população a quantidade de radiação que vai causar problema orgânico, nós precisamos de uma grande quantidade de pessoas afetadas, que esse nível de radiação seja alto ou pelo menos moderado e uma quantidade de anos muito grande para a gente poder perceber que há uma mudança na qualidade de vida em termos de aparecimento de doenças de uma população que não foi exposto a esse adicional de radiação, porque todos nós vivemos dentro de um ambiente radioativo. Tá certo? Neste acidente, onde uma bomba de césio usada em radioterapia já não era usada mais, porque tinha pouco elemento, foi aberta e liberando uma quantidade de material que, para quem estava presente e para quem manuseou, recebeu níveis de radiação altíssimos, assim, que poucas pessoas no mundo receberam. Como o próprio senhor Odson ali recebeu uma quantidade muito grande de radiação. Quando a pessoa faz isso, ele tem uma doença chamada síndrome aguda da radiação. Ela afeta todo o organismo. E aquelas células que se multiplicam mais rapidamente no organismo são as primeiras a sofrer alterações, mortes mesmo, dependendo da quantidade de radiação. E dependendo da quantidade de morte celular, o indivíduo então entra numa fase de doença grave, né, que podendo ter síndrome de depressão de medula óssea, infecções, hemorragias, e sem um tratamento especial a mortalidade é muito alta. Quase todos os nossos pacientes que receberam doses altas, se não tivesse um tratamento adequado, excederam a dose que a gente chama de dose letal média, DL50. Então, muitos iriam a óbito. Desses, apenas 4 foram a óbito, porque houve um tratamento muito intensivo, né, e de manutenção dessas vidas. Passando esses 3, 4 meses, a pessoa recuperando, ele volta a ter praticamente todas as suas funções equilibradas de novo. Aquelas células mortas são recompostas. E aí vai ficar a dúvida para cada pessoa se no seu material genético houve alguma quebra, algum dano, se ele perdeu alguma coisa que o protegia de determinada doença, ou se ele ganhou um gene que vai promover a possibilidade de uma nova doença. E isso só a longo prazo é que a gente vai ver. Por isso é que precisa de muito tempo, muita gente e uma dose importante. Certo. Bom, Alderson, você que está na associação, que convive diariamente com as vítimas e é uma das vítimas, como que está a situação de saúde de forma geral? Que tipos de problemas as pessoas começaram a apresentar depois do acidente? Então, eu estou aqui ouvindo o Dr. José Ferreira pensando, né, a parte técnica científica ela é bonita, né, quer dizer, é cheia de técnicas e modos de dizer, mas veja bem, eu costumo dizer que eu falo da parte prática, né, da praticidade do acidente, aquilo que realmente aconteceu, aquilo que a gente traz aqui nas mãos, a sequela. Cada vez que eu olho nessas mãos, eu imagino que eu poderia estar produzindo, eu não deveria estar aqui como simplesmente um parasita, né, porque eu deixei de trabalhar com 32 anos de idade por causa do acidente. Então essa parte ruim, que é a parte prática da coisa, ela nos afetou de uma forma muito grandiosa. Tem pessoas que deixaram de viver, crianças que deixaram de estudar, crianças que não tiveram mais perspectiva de vida. Isso tudo deve ser levado em consideração, não a parte clínica apenas, ou aquilo que o nosso organismo deixou de produzir, mas também esse outro lado, o lado humano da vida, né, que realmente é o essencial.
As pessoas hoje estão numa situação que elas não têm mais perspectiva. 26 anos é muito pouco tempo para que o governo já abandonasse essas pessoas, né? Elas estão sem assistência. Aquela assistência que o Dr. José falou, realmente no começo ela foi boa, inclusive com médicos de outros países. Ele foi se especializar num outro país. O Hospital da Marinha, no Rio de Janeiro, que atendeu no primeiro momento aquelas pessoas, evidentemente que salvaram sim muitas vidas, né? E perdemos 4. E infelizmente perdemos 4 naquele momento, mas de lá para cá nós já perdemos mais de 100 pessoas. E os números não batem porque, como o próprio Dr. José concorda conosco, de que o governo faz 2 coisas, ou seja, ele é pai de 2 filhos, porém ele trata um de uma forma e o outro de outra forma. E isso é ruim. Veja bem que aquelas pessoas, né, tinha a minha idade, por exemplo, 30 anos, a maioria delas simplesmente encostaram, deixaram de viver, e aí vai acumulando as doenças, elas já não têm mais vontade de voltar a nada. Até buscar o tratamento, buscar a assistência. Hoje nós somos pouquíssimas pessoas dentro da associação que ainda estamos lutando por esses direitos de todos. E quando a gente fala, olha, você precisa voltar à Superintendência Lei das Neves, né, que hoje é o CARA, que infelizmente cada vez que muda, né, estruturalmente também muda tudo, enfraquece tudo. Antigamente, quando era ainda superintendência, quando era fundação, era melhor ainda, porque tinha mais autonomia, inclusive, até para mandar pacientes para fora do estado para fazer tratamento, como foi o meu caso, fui algumas vezes para a Unicamp, com toda a despesa paga pela fundação. Depois mudou para a Superintendência Lei das Neves, continuou ainda, mesmo que precária, mas continuou essa assistência. Medicamento, às vezes, não faltava, dificilmente faltava. Hoje, da maneira que está, já há quase 2 anos, nós não recebemos um comprimido sequer. E as pessoas, com o passar do tempo, a idade vem acumulando também, já com os problemas de saúde adquiridos pelo acidente. Mas a falta de medicamento, evidentemente, que a tendência é só piorar. E muitas dessas pessoas são levadas a usos de outros subterfúgios, né, como droga, por exemplo, drogas pesadas, ilícitas inclusive, outras às vezes com drogas lícitas, que no caso do cigarro, no caso da bebida alcoólica, quer dizer, isso tudo foi desencadeado pelo processo. E faltou também para essas pessoas uma orientação. Eu costumo cobrar muito do nosso pessoal, que são os nossos técnicos, né, que faltou muito disso. Lógico, não daqueles que estão lá, mas principalmente dos mandantes, dos comandantes, né? O governo em si, ele deixou essas pessoas também à deriva, não deixou só as vítimas, mas os próprios trabalhadores daquele setor. Então isso é muito ruim. E hoje, se a gente puder dizer uma nota de 1 a 10 para a situação das vítimas, eu diria que a precariedade é de 9. Está muito ruim e vai de mal a pior. Bom, ouvindo o que o Alderson falou, como que é essa assistência oferecida hoje pela CARA para as vítimas? Bom, eu posso falar bem tranquilo com o Dr. Odson, porque eu já estou lá desde o primeiro mês que fundou a instituição, que foi fundada, né? E no início, aquela correria de receber os pacientes, alguns tinham que levar dejetos para ser descartados, aquela correria toda, preocupação com a saúde, com amputações, com lesões abertas, uma coisa assim puramente tecnicista, né? E tentando arrumar tudo. E a fundação tinha uma certa... como fundação, ela tinha essa maleabilidade de agendar recursos e fazer aquilo que precisasse ser feito, né? Com o passar do tempo, nós não conseguimos resolver os problemas crônicos do acidente. Como estamos falando, há 26 anos nós vamos completar agora. E nós temos problemas crônicos a ser solucionados, problemas que afetam diretamente essa saúde, esse comportamento e a saúde por inteiro das pessoas. Por quê? Porque ainda há pessoas que se acham que têm o direito, que foram contaminadas, que estão fora do processo de avaliação. Tem pessoas que pleiteiam que os parentes ainda sejam funcionários públicos que trabalharam na época, guarda, policiais, todos eles pleiteando. Quer dizer, nós, 26 anos depois, ainda estamos trabalhando de quem deveria estar dentro ou fora. Só para te dar uma ideia. Com a resolução de fazer uma superintendência, aí houve um arroxo muito grande, porque a superintendência não podia
como categoria no serviço público, de oferecer esse serviço. Ela tinha que ter um hospital, um centro para ela, e que foi resolvido agora com esse centro de atendimento. Só que, aí não sou a pessoa mais especializada a falar, porque eu não conheço muito das regras administrativas, mas parece que ficou tão difícil administrar que você não consegue fazer nada. Se mandar o dinheiro para você lá e você comprar o remédio, você vai ser processado no final das coisas, como a gente está tendo colegas lá que comprou medicação com dinheiro, que aparentemente era para tocar a instituição, mas a gente precisa ver uma pessoa que precisa de um remédio, comprava o remédio. Hoje, sendo processado pelo Ministério Público por má versação pública, de dinheiro público. Então, hoje nós estamos meio perdidos. E a instituição cara, realmente, ela está... Há 2 anos que eu estou lá como diretor técnico, nós tentamos fazer algumas coisas, mas todas elas emperram nessa vontade política e na possibilidade política dos comandantes de resolver essa questão. E é preciso ser dito também, doutor José, que é o seguinte, há uma falta de vontade muito grande do governo de resolver, porque existe um acordo da Justiça Federal, dizendo que o governo do Estado é obrigado a fazer isso. Lá está dizendo que tem que dar assistência integral. E, no entanto, isso não é cumprido. Esse acordo é de 2001. Já são 12 anos, né, passados e a coisa continua da mesma forma. Aí o Ministério Público Estadual não faz nada, o Ministério Público Federal não faz nada. Eu busquei o Ministério Público Federal recentemente e recebi uma resposta, não, o pessoal lá do cara diz que a coisa está resolvida. Então, quer dizer, também há má informação por parte do nosso centro de assistência. Alguém lá está dizendo que está resolvido. E para piorar a situação, porque no início, o nosso gancho maior, a nossa possibilidade de dar um atendimento melhor era baseado no IPASGO. Então, enquanto o IPASGO estava funcionando muito bem, a maioria dos nossos pacientes tem o IPASGO, então nos facilitava bastante fazer exames, consultas médicas. Com a degradação do atendimento fornecido pelo IPASGO, vários conveniados saindo. Hoje nós estamos com uma situação pior ainda. Por exemplo, o Sr. Otis precisa de um neurologista. Onde eu vou conseguir um neurologista? Muito difícil. Então, tudo isso veio piorar. E, para dificultar mais ainda, nós chegamos ao Ministério Público com um papel dizendo assim, por favor, nos fale o que é preciso para a gente poder comprar a medicação que os pacientes precisam. Porque não é uma medicação. Não é aquela medicação, é a medicação que o paciente precisa no dia a dia. Se é uma pneumonia, um antibiótico, se é um problema renal, se é um câncer. Então, essa medicação, ela tem que ser ágil, resolver ágil. Aí o Ministério Público nos fala, olha, como instituição pública, vocês estão amarrados, vocês não podem comprar esse tipo de medicação, essa medicação tem que ser diferente. Então, a gente não consegue sair desse emaranhado, porque, de um lado, o Ministério Público não permite, e a legislação não permite, para ser melhor dizendo, e do outro, nós precisamos dessa liberdade de que ele vá, por exemplo, no médico urologista do IPASGO, que a gente conhece, e ele prescreve uma medicação, ele chega ali e eu faço, olha assim, ó, pode ir lá na farmácia que tem, nós temos que ter um acordo com uma farmácia no varejo, aí sim, para fornecer essa medicação. Então, não é tão fácil resolver, porque, primeiro, apesar de ser uma palavra difícil, o problema parece ser pequeno para os comerciantes, eles não vêem muito assim. Às vezes, no início, nós já tentamos até com distribuidores, eles ficaram entusiasmados, mas quando eles viram que é uma caixinha aqui, outra caixinha ali de remédios, de todos os remédios, começa a ter dificuldade. Ok. A gente tem que ir para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua esse debate falando sobre o acidente, os 26 anos do acidente com o Césio 137. Estamos de volta com Conexões, que hoje fala sobre o acidente com o Césio 137 e a situação das vítimas atualmente, passados 26 anos. Estão aqui no estúdio para falar sobre esse tema o Adesson Ferreira, que é secretário da Associação de Vítimas do Césio 137, e também o Dr. José Ferreira, que é
diretor técnico do CARA, o Centro de Atendimento aos Radioacidentados. Bom, Anderson, você falou inicialmente que o governo ele tem 2 pesos e 2 medidas. Existem pessoas que hoje recebem uma pensão do governo, que são reconhecidas como radioacidentados, mas, no entanto, não estão registradas no centro de atendimento, não podem receber essa assistência, é isso? Sim, existe esse caso, principalmente com aqueles que trabalharam, né? No caso, o pessoal que fez a demolição dos prédios, a remoção dos rejeitos, do pessoal que fez a vigilância dos focos, né? Por exemplo, minha casa precisou ficar uma viatura 24 horas por dia vigiando, minha família ainda estava lá dentro, porque os vizinhos queriam apedrejar a minha família. Então, essas pessoas também foram irradiadas, não contaminadas, mas elas foram irradiadas por nós que estávamos contaminados. Tem os profissionais da saúde que nos atenderam naquele primeiro momento. Todas essas pessoas passam por esse problema. Para você ter uma ideia, vocês terem uma ideia, hoje existem em torno de 960 processos na justiça esperando deferimento. Às vezes o juiz está fazendo bem me quer, mal me quer, ele defere um e indefere o outro. A situação é a mesma, o processo é o mesmo, as justificativas são as mesmas, mas o juiz está fazendo assim porque ele não tem. Tecnicamente ele não pode deferir todos, mas também não pode indeferir. Então está fazendo dessa forma, isso é horrível. Nós temos casos, por exemplo, de criança que nasceu 15, 18 anos depois do acidente, que está recebendo pensão. E tem pessoas que trabalhou lá no acidente, ou pessoas, filhos da gente, que nasceu logo próximo do acidente e que não está recebendo. Então, hoje, quantas pessoas recebem essa pensão? Hoje, quer dizer, com mais um acréscimo de mais 100 e poucas pessoas agora recentemente, em torno de 700 pessoas estão recebendo do governo estadual. Agora tem o governo federal que paga também uma parcela que está em torno hoje já de 270 pessoas, porque também está acontecendo isso. Tem pessoas que estão recebendo pensão que nós não sabemos de onde veio essa pessoa, mas simplesmente ela conseguiu de alguma forma, por uma porta do fundo, entrar e está recebendo. Ela está errada? Não. Ela buscou, ela sentiu, achou que tinha direito, buscou. Agora, quem está errado, ao meu ver, é a própria justiça e a lei que não é específica, os critérios são obscuros. Então, às vezes, as pessoas conseguem, um bom advogado consegue fazer com que elas recebam. Do governo federal, principalmente, está saindo muitas pensões nesse sentido. E do governo estadual, a maior parte das pensões que estão sendo pagas pelo governo, que ele está deliberando, é porque, às vezes, tem um padrinho muito forte dentro da política, né, que está conseguindo isso. Bom, doutor, as pessoas que sofreram contaminação ou irradiação são separadas em grupos diferentes, não é isso? E recebem tratamentos diferentes. Isso. Isso foi uma coisa eminentemente de interesse médico. Ora, uma pessoa igual o Suódio, que recebeu uma grande carga de contaminação e de radiação, ele precisava fazer exames dolorosos, especiais, biópsia de medula. E uma outra pessoa que não teve essas doses, não tem necessidade de você aferir, você vai só pelo hemograma. Então foi criado um protocolo médico de classificação para o acompanhamento, que é o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3, tá? Baseados em coisas aceitas pela Agência Internacional de Energia Nuclear, pelo Instituto de Radioproteção e Dosimetria, pelos médicos da CENEM, pelos médicos do embrião da Suleide. Eu não participei, apesar de trabalhar já desde o primeiro mês, mas quando eu cheguei, o protocolo já estava pronto, as listas já estavam colocadas. Os descendentes também são incluídos nesses grupos? Os dependentes são, dependendo do grupo dos pais, os descendentes são aferidos do mesmo grupo com a mesma assistência. Por exemplo, nós já estamos na segunda geração, nós já temos netos já nascidos na segunda, que a gente chama de segunda geração, né? E por quanto tempo vai haver essa acompanhamento? Parece que assim, a gente definiu pelos protocolos até a terceira geração, esse acompanhamento, né? Então, esse foi um cunho inteiramente médico, só para isso, não era para determinar quem ia receber pensão, o que ia receber, nada disso. É que nós íamos tratar os pacientes mais contaminados e irradiados de uma maneira mais agressiva e outros não. E isso foi bem até um ponto, quando surgiu a possibilidade de uma pensão e que, apesar dos nossos esforços em dizer que isso não poderia, não deveria ser colocado na taxa de contaminação e exposição, que se inventasse uma outra maneira, ou igualitária, ou familiar, porque aquilo ali era apenas médico. Mas não. Na época,
as forças políticas reuniram e falou assim, não, nós vamos usar o protocolo médico. Quem recebeu até tanto de radiação vai receber um salário, quem recebeu... A partir daí, esse protocolo médico com essas listas tomou um novo valor frente à sociedade. Aí, pessoas que a gente tinha até dificuldade de encontrar, uma pessoa que mudou para o Pará, ela foi irradiada, mas ela não queria saber quando veio isso aí ela retornou, ó, eu quero os meus direitos, que está tudo certinho. Só que o grande erro, a meu ver, foi basear nesse protocolo médico. E aí o senhor Elton tocou numa coisa que é verdade. Nós não somos procurados. Para ser justo, nós só fomos procurados pelo Ministério Público Federal na época de fazer a pensão. Eu esqueci o nome da procuradora, só lembro da assinatura dela, aquela Pofal. Eu achei ela extremamente ética. Ela nos chamou, os representantes da SULEID, os representantes da CENEM, e falou, gente, vamos estabelecer uma pensão, vai ser nos moldes, mas eu quero todos os papéis. E aí surgiram alguns nomes que a própria CENEM não tinha nos repassado, por achar que eram doses de contaminação baixíssimas. Mas só que na hora do direito, se fala que é menos que 10, não importa se é 0,01, né? Então, essas pessoas foram acrescentadas na pensão sem estar nas nossas listas. Ou a maioria estava no grupo 3, que não tinha pensão. A maioria estava no grupo 3. Mas foi o único órgão que nos chamou e ouviu. Os outros, a gente vê, tem um projeto de lei, depois tem a lei tal, e a gente só recebe as coisas para organizar. Então, é verdade. Tem pessoas que recebem pensão que nunca foram a SULEID, ou o cara, que nós não sabemos quem é, mas ele recebe. E isso é uma causa daquilo que eu disse, que nós não resolvemos os problemas há 26 anos atrás, que já deveria ter resolvido. Isso afeta diretamente na saúde dessas pessoas. Não na saúde orgânica da radiação em si, mas na saúde mental. Né? Porque ele precisa resolver isso para ele seguir. Ele não resolve. Então, o que acontece? Aí vem as doenças psicossomáticas, os nervosismos, as dores. A pessoa não estando bem, ela fica doente mesmo e precisa resolver. Você vê claramente isso entre as pessoas. Aqueles que conseguiram resolver a sua vida têm uma qualidade de vida melhor. Aqueles que ainda não resolveram, que têm pendências a ser resolvidas, quase sempre de cunho não médico, essas pessoas não conseguem sair desse ciclo vicioso e está sempre doente, sempre angustiado, sempre depressivo. Então nós precisamos resolver, porque faz parte também na ajuda da saúde mental desses pacientes. Tem uma situação que é muito séria, que eu gostaria de tratar com vocês, é o seguinte. Quando coloca saúde mental, a gente tem que estar olhando também o lado financeiro dessas pessoas. Tirando 16 pessoas que recebem 2 salários mínimos, o restante recebe um salário mínimo. E o governo de Goiás, infelizmente, não sei porquê, a gente cobra desde janeiro, todo ano, né, porque vai aumentar o salário, então a gente já faz um documento para o governo dizendo que ele já tem que tomar essa providência aqui em nível de estado. E só agora, nós estamos no mês 8, quer dizer, nós recebemos o mês 8 com esse reajuste, que deveria ter acontecido em fevereiro. Então isso as pessoas já levam para um lado horrível, porque as pessoas fazem compromisso. Poxa, mês que vem eu tenho R$30 a mais, faz compromisso com isso. E ele não vem. E saiu agora no mês de agosto e não veio retroativo. Então simplesmente aquilo ficou para trás. Essa perda ela é horrível para as pessoas que só recebem um salário mínimo e que tem que comprar remédio. Tem sempre que estar lutando pelos próprios direitos. Sim, exatamente. Diferentemente da pensão federal, que ela automaticamente já vem o reajuste. Então a gente tem que estar sempre lutando, ou seja, nós estamos sempre brigando, sempre gritando, né, o socorro por isso aí. E aí a gente cobra um pouco do cara, porque a instituição foi criada para dar assistência integral. E isso é social. E isso não tem sido feito. Ninguém vai perguntar para a gente se está sendo tudo, se está recebendo direitinho. Isso é horrível também para as pessoas. Existe uma coisa que muitas pessoas falam, mas receber uma pensão, isso não foi assim, de graça. É porque essas pessoas tiveram um dano, um agravante, uma exposição que não lhes permite mais se expor novamente a outros agravantes. Então são pessoas que não podem trabalhar com combustíveis, com químicos, com
Muitos manual. não podem trabalhar com Por nada. exemplo, como é que o senhor vai, vamos supor que o senhor vai ser pedreiro? O senhor não pode ser mais. Eu era caminhoneiro. Caminhoneiro, o senhor não pode ser mais. Então, assim, é para isso, a alimentação tinha que ser melhor. É para isso que surgiu isso. Assim, a intenção é essa, realmente, é que a pessoa ela vai, assim, é quase que aposentada para ela diminuir os riscos à exposição de mais agravantes. Isso que o Dr. Surotes falou é importante, porque se ele não resolver isso internamente, se isso não for resolvido para ele, não melhorou, não resolveu para ele a vida. O acidente não foi resolvido. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, mas eu agradeço muito a presença. Muito obrigado, Alderson, novamente por falar com a gente, já que a gente já fez uma entrevista no ano passado. Muito obrigada de novo. Eu agradeço, tá? E é muito bom sempre estar trazendo essa situação, porque a população, a sociedade precisa conhecer os problemas que ainda existem, não foram solucionados. Então, agradeço também, doutor José. Muito obrigado por ter vindo. Para mim é sempre um prazer estar reafirmando perante todo mundo que o acidente foi uma coisa muito desagradável. E para as pessoas que tiveram desastrosas, né? E que não está fácil. 26 anos depois nós estamos falando dos mesmos problemas e que isso nos afeta diretamente na sua saúde. Então aí fica difícil de eu explicar como médico por que a pessoa é cheia de gastrite. Gente, a pessoa extremamente estressada, tomando medicação. Então nós precisávamos resolver isso, resolver todas as pendências que não são médicas, para depois caminhar tranquilamente para resolver os problemas que com certeza virão, ou já vieram. É só esperar que o tempo vai mostrar. Talvez não seja tão marcante, porque foram poucas pessoas no sentido de uma amostra de população, para que isso venha aflorar. Mas as populações grandes que foram expostas à radiação mostraram claramente que muitos anos depois, principalmente as neoplasias aumentam mesmo. Então é só a gente ter esse cuidado, e o Sr. Otis tem razão, a luta não pode parar, tá? E procurar cobrar realmente de quem tem a obrigação de fazer as coisas funcionarem. E você também pode ser um parceiro do Conexões. É só mandar sugestões de pauta, perguntas ou até mesmo matérias prontas. Você faz isso mandando um e-mail para o programa ou então acessando as redes sociais. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Você pode assistir a todos os programas que já foram produzidos no blog do Conexões. Eu te espero no próximo sábado, às 5h30 da tarde. Os horários alternativos são no domingo, às 9 horas da noite e na segunda-feira, às 8h15 da noite. Uma ótima semana para você!